Olá, jovens, tudo bem? Estamos aqui com mais uma resolução de questão, mais uma questão do ENAD, agora a questão 14, ENAD 2014, questão 14. Eu sou o professor Esdras Bispo Júnior e o enunciado dessa questão diz o seguinte: seja o universo U, formado pelos elementos 10, 20, 30, 40, e o conjunto dos números naturais N. Com base no conhecimento sobre a lógica de predicados, avalie as afirmações a seguir. Bom, temos três expressões aí. São três expressões escritas em lógica de predicados. Em cada expressão, rotulada por H. E aí a primeira pergunta se H é válida, a segunda pergunta se H é válida e a terceira pergunta se H é inválida, sendo x igual a 10 um contra-exemplo. E aí nós temos as alternativas que diz se uma, duas ou três, ou apenas alguma delas, são verdadeiras ou não. Então, vamos lá. Então, vamos conhecer um pouco desses conjuntos aí dos quais se referem aí a afirmação, né? Então, o primeiro conjunto é o conjunto do universo, U, 10, 20, 30, 40. Temos o outro conjunto que é o conjunto dos naturais. E, bom, o conjunto dos naturais, vocês vão ver uma certa divergência aí sobre se o zero pertence ou não aos naturais, tá? Então, alguns autores vão apontar o zero como natural, outros autores não, tá? Eu vou admitir aqui nessa resolução que conjunto dos naturais começa a partir do 1. Muitos autores admitem essa ideia e depois eu posso falar um pouco mais sobre essa discussão, tá? Mas é o fato de você admitir começando do 1 ou começando do zero não vai afetar a resposta da questão, tá? Tudo bem. E temos a primeira afirmação, a afirmação 1, que diz o seguinte, né? H é a seguinte afirmação. Como é que a gente lê essa expressão para todo elemento x que está nos naturais? Existirá pelo menos um y pertencente ao conjunto U, de forma que x é menor que y. Então é isto que essa afirmação quer dizer. Para todo elemento x que está em N, irei conseguir pelo menos um y, de forma que x seja menor que y. Tá? Se isso for verdade para todo elemento de x, se para cada elemento de x eu conseguir obter pelo menos um y que satisfaça essa expressão, que expressão é essa? X menor que y, então eu posso dizer que essa afirmação é verdadeira. Então, tudo bem. Então, vamos tentar materializar um pouco essa expressão através de um exemplo. Então, um exemplo para esse caso. Então, se x for igual a 1, podemos ter y igual a 10. E por que isso é verdade? Bom, x sendo 1, 1 pertence aos naturais. Joinha. E se y for 10, ué, então y também pertence ao conjunto do universo. E aí, para o caso específico de x igual a 1, conseguimos garantir que 1 é menor que 10. Então, eu garanto que existe pelo menos um y em U que satisfaz a expressão para x igual a 1. Tá? Então, se eu olhar apenas para x igual a 1, eu consigo mostrar que essa expressão é verdadeira. Mas a expressão está pedindo para que seja validada para todos os valores de x. Existe um sinal de para todo nessa expressão. Então, funciona para x igual a 1, mas é preciso que ela seja válida para todos os valores de x. Tá? Então, a pergunta é essa. Funciona para todos os casos? Porque para x igual a 1, a gente viu que funciona. A expressão h da afirmação 1, sim, ela funciona. Né? Para todo x, funciona.
Então, não funciona, né? Se admitirmos o valor de x igual a 41, o x, sendo 41, é um natural, concorda? E aí, sendo um natural, a gente precisaria ter pelo menos um elemento no conjunto U que fosse maior do que x, tá? Mas o maior elemento do conjunto U é 40, não é isso? O maior elemento do conjunto U é 40. Ué, sendo 40, então é impossível a gente ter um elemento do conjunto U que consiga satisfazer a propriedade x menor que y, porque y é do conjunto U e x é do conjunto dos naturais. Então, a afirmação 1 é falsa, porque não funciona para todo valor de x. Eu consigo apenas até o valor x igual a 39. O 40 também não me traz a resposta verdadeira. Tudo bem, então estamos aqui, já colocamos aqui que a afirmação 1 é falsa. Essa afirmação não funciona para todo valor de x. Tudo bem, então vamos para a segunda afirmação. Bom, a segunda afirmação só difere da primeira nessa última parte, né? Ao invés de afirmar que x é menor que y, estamos afirmando aqui que y é menor que x. Então, como é que nós lemos essa afirmação 2? É que para cada valor de x em n, temos que garantir pelo menos a existência de um y em u, de forma que esse y seja menor que x. Bom, temos um caso que isso é verdadeiro. Para ilustrar para vocês, por exemplo, colocamos x igual a 41. X igual a 41, a gente pode ter um y igual a 10. A gente garante que x sendo 41 pertence a n. Garantimos também que y sendo 10 também pertence ao conjunto U. E garantimos que y é menor que x, porque 10 é menor que 41. Então, conseguimos garantir que para este valor de x, que é o valor 41, conseguimos ter pelo menos um valor de y que pertence a u. Esse y é, por exemplo, aqui 10, tá? Colocou o valor de 10. Então, a mesma pergunta que eu fiz para a primeira afirmação é essa. Funciona para todos os casos? E novamente eu vou dizer que não funciona, tá? E aí, para mostrar que não funciona, a gente sempre tem que apresentar um contra-exemplo que consegue negar um para todo x. Se eu estou afirmando que para todo x funciona, dizer que não funciona significa que existe pelo menos um valor de x que isto não se aplica. Então, que x é esse? Estou apresentando aqui. Por exemplo, x igual a 9. X igual a 9, não irá existir nenhum valor de u que seja menor do que 9. Todos os valores que estão em u são maiores do que 9. Então, a afirmação 2 ela é falsa porque não funciona para todos os valores de x. X igual a 9, por exemplo, não é verdade. Então, a afirmação 2 também não é válida. É uma afirmação inválida. Tá? Falsa. Bom, e por fim a gente vai observar a afirmação 3. Né? Então, a afirmação 3 diz o quê? Para cada x que está em U, eu tenho que garantir que existe pelo menos um elemento em U também, de forma que x seja maior que y. Então, vamos lá. Um exemplo para esse caso é, vamos admitir x igual a 30, tá? Então, para todo x que pertence a U, então, por exemplo, x igual a 30, deveria existir pelo menos um y também nesse mesmo conjunto, também em U. Então, eu coloquei aqui como exemplo que, ao olhar para x igual a 30,
y igual a 20 seria um exemplo de que eu tenho um x que pertence a U, um y que pertence a U, desculpa, e x sendo maior que y, pois 30 é maior do que 20. Ah, isso funciona para x igual a 30, tá? Novamente, isso é um exemplo para um caso. A gente está afirmando para todo valor de x que pertence a U, verificando se existe pelo menos um elemento em U que seja menor do que esse elemento. Então, eu tenho que garantir essa afirmação para todos os valores de x em U. Temos um x pode ser 10, 20, 30, 40. Isso tem que funcionar para todos esses valores. Bom, novamente fazemos a mesma pergunta. Funciona para todos os casos? Então verificamos que para x igual a 30 funciona, mas queremos saber se isto funciona para todo x que pertence a U. E aí, se isso funcionar, então vai ser possível encontrar pelo menos um valor de y em U, de forma que essa expressão x maior que y seja verdadeira. Bom, infelizmente não funciona, tá? E o contra-exemplo que a gente dá é x igual a 10, tá? Por que x igual a 10? Bom, se o valor de x for 10, é preciso achar algum elemento em U, tá? Que seja menor que 10, tá? E não existe, né? Todos os elementos em U são igual ou maiores do que 10, né? Não são menores do que 10. Então, x igual a 10 é um contra-exemplo que só mostra que a afirmação não é válida. Se ela não é válida, então ela é inválida, tá? Logo, a afirmação 3 é verdadeira. Por que é verdadeira? Bom, porque na afirmação 3 diz que a expressão que a gente avaliou agora é inválida, e isso é verdade. Existe pelo menos um caso que a torna falsa, tá? Sendo x igual a 10 o contra-exemplo, que ironicamente a gente apresentou também o x igual a 10 como esse contra-exemplo. Então essa afirmação é verdadeira. Então, das alternativas a seguir, a letra B de bola é a alternativa correta da questão. Então, é isso aí, jovens. Agradecemos novamente aí ao Matias pelo tema dos slides. E é isso aí. Agradecemos por ter visualizado mais uma resolução nossa. Então, se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. E até a próxima, jovens. Tchau, tchau.